Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, tá na cabeça de todo mundo. Com a inteligência artificial cada vez mais presente no nosso dia a dia, fica a pergunta: será que essa ferramenta que é tão poderosa tá, na verdade, nos deixando pensar menos? Ou pior, pensar de um jeito mais fraco? Então, vamos começar a desvendar isso. Para começar, vamos dar uma olhada em como essas tecnologias super convenientes do nosso dia a dia podem, sabe, de fininho, tá meio que enferrujando nossas habilidades mentais. A questão central é essa mesmo. Será que a gente está terceirizando tanto o nosso raciocínio a ponto de correr o risco de esquecer como se faz? De perder a capacidade de pensar por conta própria? É uma provocação, né? E é isso que a gente vai investigar agora. Para entender isso, vamos pensar numa coisa bem prática do dia a dia. Lembra como era antes? A gente sabia de cor o telefone dos amigos, se virava com um mapa de papel, calculava a gorjeta de cabeça. Hoje? Bom, hoje está tudo aqui, na palma da mão. Contatos, Waze, Google Maps, calculadora. É uma conveniência, sim, fantástica. Mas, qual será o preço que a gente paga por essa facilidade toda? E olha, isso não é só um achismo, não. São dados, são números. Pesquisas de universidades de peso, como Stanford e Oxford, mostram um cenário bem claro. A gente está perdendo habilidades básicas, daquelas do dia a dia, simplesmente porque paramos de usar. É como se a conveniência, aos pouquinhos, virasse uma baita dependência. Pois é. E esse fenômeno é tão real, tão perceptível, que pesquisadores e escritores até já criaram nomes para ele. São termos que ajudam a gente a entender a dimensão do que está acontecendo. O primeiro é bem forte: IA degenerativa. E calma, não é que a inteligência artificial tenha um defeito. O degenerativo aqui é o efeito que ela pode causar na gente. É tipo uma corrosão lenta da nossa capacidade de pensar. Pensa bem, a IA resolve tudo tão rápido e tão bem que a gente simplesmente para de tentar. E isso leva direto para outra ideia, a de atrofia cognitiva, que veio de um estudo da Microsoft. A analogia aqui é perfeita. Nosso cérebro é como um músculo. Se a gente para de exercitar ele com as tarefas do dia a dia, o que acontece? Ele atrofia, fica mais fraco. E aí, quando surge um desafio de verdade, um problema novo, a gente está despreparado. E, por fim, um termo que soa quase como um alerta: desqualificação intelectual. Aqui o risco é talvez o maior de todos. Porque quando a gente começa a entregar para a IA o trabalho mais criativo, mais analítico, o perigo é perder justamente as habilidades que nos fazem humanos. Sabe? Criatividade, pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas de um jeito único. Bom, mas até agora a gente falou de conceitos, de ideias, né? Agora vamos ver as provas. O que será que acontece lá dentro do nosso cérebro quando a gente usa essas ferramentas? Estudos recentes mostram isso na prática. Olha só esse experimento do MIT. Os pesquisadores fizeram uma coisa bem simples e direta. Mediram a atividade cerebral de estudantes enquanto eles faziam uma tarefa de escrita. Dividiram em 3 grupos. Um escreveu por conta própria, outro pôde usar o Google e o terceiro grupo usou o ChatGPT. E o resultado? Tá aqui, bem visual. A atividade cerebral de quem escreveu sozinho, lá em cima. A de quem usou o ChatGPT, lá embaixo. Foi uma queda drástica. O cérebro estava literalmente menos engajado. Ele se esforçou bem menos. Mas a parte que realmente o choca é esta aqui. Presta atenção. 83% dos estudantes que usaram o ChatGPT não lembravam de uma frase sequer do que tinham escrito só 1 minuto depois. Ou seja, a falta de esforço do cérebro significou zero aprendizado, zero retenção. A informação entrou por um lado e saiu pelo outro, sem ser processada. E aí a gente sai do individual e vai para o coletivo. A preocupação se torna social. É como diz o autor Sérgio Rodrigues nesta citação: o medo maior não é nem do mercado de trabalho, é de um retrocesso civilizatório e intelectual. O risco é uma geração inteira desaprender a pensar. Ok, o cenário parece preocupante. Então, qual é a saída? Jogar tudo fora? Claro que não. A solução não é abandonar a tecnologia. É mudar e mudar radicalmente o jeito que a gente usa. O ponto-chave é esse: fazer da IA uma ferramenta e não uma muleta.
Essa analogia que um pai escreveu no Reddit é simplesmente genial. Usar a IA para algo que a gente não entende é como mandar traduzir um livro para um idioma que a gente não fala. No final, como saber se a tradução ficou boa? Não dá. A gente fica totalmente no escuro, dependendo do que a máquina entregou. E aqui que entra o conceito fundamental, ser o humano no circuito. A ideia não é entregar a tarefa para a IA e tomar um café. A ideia é supervisionar, é guiar a ferramenta, questionar o que ela traz, verificar as fontes e, o mais importante de tudo, continuar sendo a pessoa responsável pelo pensamento crítico no final. Certo? Então, na nossa parte final, vamos ver como cultivar hábitos mais inteligentes para usar a IA, como fazer dela uma parceira de pensamento e não uma substituta, especialmente quando a gente pensa na educação das novas gerações. E o mais interessante é que essa preocupação não é só de especialistas ou de gente mais velha. Uma pesquisa global com a própria geração Z mostrou que os jovens estão de olho nisso. Olha que dado forte. O maior risco que eles enxergam, empatado ali com a perda de empregos, é justamente a redução do aprendizado e da criatividade humana. Eles mesmos estão sentindo esse perigo. Então, como proteger o cérebro em desenvolvimento? Alguns pesquisadores propõem diretrizes bem claras. Primeiro, nada de acesso a IA generativas sem supervisão antes do ensino médio. Segundo, escolas sem essas ferramentas até os 14 anos, para garantir que a base do raciocínio seja bem formada. E terceiro, incentivar ambientes de aprendizado que valorizem a responsabilidade intelectual, o pensar por conta própria. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. A inteligência artificial pode ser uma parceira incrível que expande nosso pensamento de jeitos que a gente nem imagina, ou pode ser uma muleta que nos faz esquecer como andar com as próprias pernas. A tecnologia em si não vai escolher o caminho. Essa decisão é nossa.